Pessoal, a gente volta a estudar, né, o capítulo de onde a gente parou. Deixa eu só baixar um pouquinho o volume aqui, que eu aumentei demais. Boa noite a todos que estão chegando agora. Só lembrando que a gente parou acho que no auge desse capítulo, né, com a chegada do Cristo. E quando Cristo está junto a Estevão, que estava desfalecendo naquele momento, né? E é onde ele fala, né, que ele vê o céu se abrindo, né? Deixa eu ver aqui. Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Né? Então, quando o Estevão fala isso, nesse momento, Cristo se chega próximo a ele. E como a gente conversou bem no finalzinho da última aula, nosso último estudo, né, na aula, e ele fala que, nesse instante, ignorando-se o alvo de tão singular atenção, o pregador do caminho saiu de sua impressionante imobilidade, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios. O discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Ele conhecia o Cristo e Saulo não. Assomado de fraternidade real e querendo defender o perseguidor, exclamou de modo impressionante: Senhor, não lhe imputes este pecado. É o que me chamou a atenção, né? Eu acho que a gente já comentou na semana passada, é essa questão que quando ele viu Jesus olhando com um olhar melancólico para Paulo, ele sentiu isso dentro dele, isso emanou dos sentimentos dele. Não era simplesmente, claro, Cristo ali perto dele, naquele instante ele estava todo envolvido, mas isso emanou dele. Né? O discípulo de Simão experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Então aqui Emmanuel está dizendo, sendo bem específico, que era uma coisa de Estevão, de Gesiel. Né? Não era porque a presença do Cristo ali, porque a presença dos mentores. Isso era dele, do fundo do coração dele. Ele experimentou, como ele colocou aqui, né? Experimentou a sincera amizade no coração por Saulo. Né? E não levando, claro, tudo aquilo que estava acontecendo foi orquestrado por Paulo, desculpa, por Saulo ainda, né? Mas ele nesse momento esse sentimento contou muito. E quando ele se dirige ao Cristo, Senhor, não lhe imputes este pecado. É claro que ele estava triste né, acredito eu que o Cristo estava triste com Saulo. E quando eu li essa questão do pecado, eu lembrei de um palestrante espírita chamado Décio Iandoli Júnior. Ele fala que uma das interpretações, traduções, né, entendimento do que é pecado é sair da rota, né, desviar-se do caminho. Então, se levando em consideração este sentido dessa palavra pecado, né, ele está querendo dizer para o Cristo assim, olha, o Saulo ele saiu um pouco da rota, né? Mas não assume mais esse desvio a ele, né? Então assim, tendo essa compaixão, esse entendimento, é claro que o Cristo não é um julgador, né? Quando a gente começa a entender o Evangelho, quando a gente começa a entender toda a boa nova que veio com o Cristo, né? Claro, com os profetas da antiguidade, mas o Cristo veio viver essa obra maravilhosa que é a Boa Nova. O Cristo não era um julgador, mas é claro que com a nossa análise, né, eu acredito que o Cristo estava decepcionado com Saulo, né, porque ele teria um outro caminho. Foi dado tantas oportunidades dele conhecer o Cristo com amorosidade,
encontrar com um espírito como esse, como Gesiel. Vocês já pensaram que ele poderia ter ido lá na Igreja do Caminho, poderia ter encontrado qualquer outro pregador? Talvez um pregador, um discípulo que estava ligado ao Cristo, né? Que foi um discípulo do Cristo, foi um dos apóstolos do Cristo. Talvez esse apóstolo não tivesse agido da mesma forma que Estevão, mas ele foi exatamente no mesmo dia que o Estevão estava lá fazendo a preleção. Essa alma que estava profundamente ligado nas leis mosaicas, que foi convertida ao cristianismo e que tinha toda essa bagagem para conseguir falar com Paulo, com Saulo, mais uma vez, com Saulo, né? Porque não seria fácil conversar com Saulo. Saulo poderia ter colocado qualquer um bem abaixo dele e a pessoa teria o apóstolo ou a pessoa que estivesse ali teria que ficar quieta porque teria sido vencida pelos raciocínios e pelos argumentos de Saulo e nada disso teria acontecido. Mas Saulo foi vencido por argumentos do Estevão. Então era o momento ideal, né, que ele estava ali. Então tudo isso que aconteceu culminou nesse encontro. E Jesus, claro, percebendo nisso, né, eu imagino, né, a gente está com um olhar de fora e um olhar tentando entender o mestre. E é claro que a gente vai chegar com meras aproximações bem rudes, uma aproximação distante, vamos dizer assim, do que seria esse entendimento do Cristo, dessa melancolia no olhar. Né? E eu acho que... Pode falar, Rita. Ô, Ju, se você me permitir, antes né, eu fui fazer minha preparação para a aula hoje, e aí eu sempre busco um livro de leitura rápida. Eu peguei o Pão Nosso, e aí eu abri aleatório, o Emmanuel fala de uma passagem de João Evangelista que é bem pertinente para esse momento agora, principalmente para essa percepção de Gesiel, do Estevão, né? Que ele fala, o Estevão, ele conhecia o Cristo, e Saulo não, né? E também a questão do pecado e do pecador. Se você permitiu que eu leia aqui um trechinho, é o capítulo 122, com o título Pecado e Pecador. Do capítulo 3 de João, né, versículo 11. Amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. A sociedade humana não deveria operar a divisão de si própria, como sendo um campo em que se separam bons e maus, mas sim viver qual grande família que se integram os espíritos que começam a compreender o Pai, que era o caso de Estevão, e os que ainda não conseguiram pressenti-lo, que era o caso de Saulo. Claro que as palavras maldade e perversidade ainda comparecerão por vastíssimos anos no dicionário terrestre, definindo certas atitudes mentais inferiores. Todavia, é forçoso convir que a questão do mal vai obtendo novas interpretações na inteligência humana. O evangelista apresenta conceito justo. João não diz que o perverso está exilado do Pai, nem que se conserva ausente da criação, apenas afirma que não tem visto a Deus. Isso significa que não significa que devamos cruzar os braços ante as ervas venenosas e as zonas pestilenciais do caminho. Todavia, obriga-nos a recordar que um lavrador não retira espinheiros e detritos do solo a fim de convertê-los em precipícios. Muita gente acredita que um homem caído é alguém que deva ser aniquilado. Jesus, no entanto, não adotou essa diretriz, dirigindo-se amorosamente ao pecador. Sabia-se, antes de tudo, defrontado por enfermo infeliz, a quem não se poderia subtrair as características da eternidade. Lute-se contra o crime, mas ampare-se a criatura que se lhe enredou nas malhas tenebrosas. O mestre indicou o combate constante contra o mal. Contudo, aguarda a fraternidade legítima entre os homens por marco sublime do reino celeste. De Emmanuel. Então, acho que ficou bem claro aqui, né, Ju, a percepção do Estevão. Eu acho que nessas palavras de Emmanuel, foi isso que ele sentiu,
né? E mesmo tomando mais um pouquinho do seu tempo, o Cristo realmente, eu acredito que ele tenha não decepcionado, assim, você até, minha interpretação foi um pouco diferente, mas eu acredito que ele teve um olhar de compadecimento, de misericórdia. Ele ficou realmente compadecido com a situação, pelos caminhos, como você falou, né? Que Saulo saiu da rota que era a rota amorosa, a rota de amor, a rota de aprendizado mais tranquila. Então, acredito que o Cristo se sentiu compadecido por aquela situação. Isso me remeteu também à passagem de um dia antes dele ser preso, né? Que ele olha do alto do monte para Jerusalém. Pela a descrição do autor espiritual, com o mesmo olhar, que é um olhar de tristeza, mas não essa tristeza que nós humanos temos, que é uma tristeza com julgamento, mas é uma tristeza de que ainda nós escolhemos a dor. Nós temos, né, a opção de aprender por amor, mas a gente não, a gente prefere ainda a palmatória, porque a gente acha que só sentindo dor é que a gente vai aprender. É isso, Ju. É uma coisa muito importante, antes de passar a palavra para Camila, é uma coisa muito importante que você falou, né? Esses desvios, a gente tem que entender que não é uma coisa determinada, não é uma coisa assim que você não pode fugir. Ah, acabou totalmente com o livre-arbítrio, o Saulo precisava fazer isso. Não, ele escolheu uma rota que o levou, né, os anseios do seu coração, eles queriam algo a mais. Mas essa rota, esse caminho que ele escolheu, foi muito torturoso. Ele poderia ter escolhido um caminho de amor. Em uma das palestras, eu acho que eu já comentei isso, né? O Haroldo ele fala assim: Saulo poderia ter escolhido o caminho do amor. Já pensou ter um cunhado como Gesiel e uma esposa como Abigail? O que seria da vida desse homem de felicidade, de amor, né? Então, assim, isso é muito interessante, muito legal da gente analisar. Pode falar, Camila. Não, só para complementar isso que a Rita falou, que vocês estão falando em relação a Jesus, né, o olhar, quando a Rita comentou sobre esse trecho, a única coisa que me veio assim, em mente, assim, que para talvez se assemelhar, é o mesmo olhar ou sentimento que uma mãe, um pai tem para com o filho, né, quando a gente tenta instruir em algo e a gente vê assim segue um caminho totalmente diferente, que a gente fala, nossa, não podia estar, podia ter feito, né, aprendido com mais amor, e aí prefere bater cabeça, como a gente fez, como nossos pais sentiram e olharam por nós, né? Eu consigo, assim, para tentar mensurar um pouco esse sentimento e esse olhar, assim, né? Sim, Camila, muito, muito, muito bom. É isso mesmo, né? É o mesmo olhar, talvez, que o pai, né? Olhar no sentido figurado, tá, gente? Nosso pai não tem olhos, não tem boca, né? Então um olhar que o nosso pai tem para nós, né? Por isso que nós somos filhos do Altíssimo. E continuando aqui, ele fala assim, ó, isso é uma narração do Emmanuel, né? Isso dito, voltou os olhos para fixá-los no verdugo, né? Estevão olhou para o mestre e falou, né, Senhor, não imputes este pecado. E quando ele falou isso, ele vai olhar para Saulo, né, indicando, olha, não imputes o pecado a Saulo. Aí voltou a olhar para ele amorosamente, né, como narrou aqui em cima, né, com essa sincera amizade. Eis, porém, que divisou junto dele a figura da irmã, trajada como nos dias de júbilo, na casa paterna. Então, lembre-se que Corinto utilizava-se de toda a vestimenta romana. E vocês lembram que ela foi vestida dessa forma. Né? Abigail foi vestida pela irmã de Saulo dessa forma. Era ela. Deixa eu continuar aqui. Irmãzinha amada, por cujo afeto tantas vezes lhe palpitara o coração.
de saudade e de esperança. Como explicar a sua presença? Quem sabe havia sido também levada ao reino do Mestre e regressava com ele, junto com o Cristo. Ele achou que Abigail estava desencarnada, em espírito, para trazer-lhe as boas-vindas de um mundo melhor. Eu achei muito importante esse como explicar a sua presença. Né? Claro que ele pensou aqui que Abigail estava desencarnada e que veio para recebê-lo junto com Cristo, junto com o Mestre. Só que essa pergunta, ela me instigou a algo a mais. Né? Aí vai aquelas conexões que o Juliano faz, fala assim, talvez isso seja aquilo. Né? Como explicar essa presença vai naquele mesmo sentido da que a gente estava falando, das escolhas, né? Das escolhas de Saulo, que aqui eu vejo o Saulo, né, no centro desse livro, é o Saulo no centro desse livro. Então, assim, ele já estava junto com Abigail nesse instante. Se tudo isso não tivesse acontecido, Abigail e Saulo já eram apaixonados. Né? Se Saulo conhecesse Estevão e tivesse uma outra atitude, né, como seria essa união familiar? Né? Como seriam essa fraternidade no lar dessas três figuras e o que essas figuras poderiam alcançar? Não que Saulo tenha alcançado pequenas coisas, não é isso. Mas o que eles poderiam alcançar caminhando com fraternidade, com amor. Né? E aí gente, vocês vão me desculpar, mas eu marquei muita coisa aqui, tá? Então, se eu marquei, vocês também marcaram, pode abrir o microfone e comentar. E se vocês marcaram coisa que eu deixei de comentar aqui, por favor, comentem também. E aí, Emmanuel continua, né? Sentiu que o mestre de Nazaré acariciava-lhe a fronte, onde a última pedrada abria uma flor de sangue. Ouvia muito longe vozes argentinas que cantavam hinos de amor sobre os gloriosos motivos do Sermão da Montanha. Isso aqui eu tive que marcar, gente. Sabe por quê? Eu não sei se vocês já ouviram comentários, né? Um dia perguntaram a Gandhi, né, o que ele achava do cristianismo, né? Porque vocês sabem, Gandhi não era cristão, ele tinha uma outra linha. E ele falou assim, olha, se queimassem todas as Bíblias, todos os ensinamentos de Jesus, tudo se perdesse, né? Colocasse fogo, os Kindles e coisas digital, tudo apagasse da memória, mas se preservasse somente o Sermão da Montanha, todo o ensinamento de Jesus estava salvo. Então, assim, para vocês terem a noção do que é o Sermão da Montanha. Quando a gente vê, eu principalmente na catequese, né, tanto sendo catequizando quanto depois catequista, quando eu falava Sermão da Montanha, sabe, aquele pensamento de coisa pesada, porque a gente aprende, o sermão do padre, então já vinha aquela, né, e não é bem assim. O Sermão da Montanha é algo sublime. Então você percebe que ali, essas entidades, esses mentores que estavam junto do Cristo, estavam cantando hinos que remetiam aos motivos, né, às diretrizes do Sermão da Montanha. E o que me chamou muita atenção é essa questão da música, né? A música vem até eles. A gente já comentou sobre isso no nosso estudo do livro Nosso Lar, né? Que foi o estudo anterior a esse. Mas isso é muito importante. Por quê? Porque isso já tranquilizava o coração de Estevão. Pode falar, Rita. Isso também me deixou, quando eu reli, bem emocionada, porque eu também tenho um quê, algo me atrai para o Sermão do Monte, tanto que eu já fiz a palestra sobre o Sermão da Montanha com o intuito de estudá-lo, de tentá-lo compreender. E no meu ponto de compreensão, de interpretação, o Sermão da Montanha, né, você falando do Gandhi, o Sermão da Montanha, o ápice, foi o Cristo, ele fez um resumo de qual o caminho que um espírito que procura a perfeição espiritual deve seguir. Então, o sermão, as bem-aventuranças, principalmente, a gente precisa olhá-las como sendo
uma escada ascensional para conquistar a, a pureza espiritual. O sermão ele começa com as bem-aventuranças, e aí quando aqui Emmanuel fala que Estevão estava ouvindo, né, as vozes argentinas cantando os gloriosos motivos do sermão, eu imagino que eles estavam cantando as bem-aventuranças, bem-aventurados os pobres de espíritos, porque em forma de música, né? Porque o judaísmo, né, que todas as orações elas são cantadas, todas as orações. Então, para eles, eu acredito que é uma forma também de se conectar mais fácil, né, para o Estevão se prender mais fácil com Deus. E aí todos os outros livros que a gente observa também do André Luiz, ele fala muito isso, né? As orações são todas cantadas por elevar mesmo o padrão vibratório, né, do ambiente e do nosso campo mental. E eu acredito que vocês devam, eu acredito não, eu incentivo vocês a lerem o Sermão da Montanha, porque para mim é a passagem mais bonita do Evangelho, né, que está em Mateus, e vale muito, muito a pena ler, reler, estudar, pensar e dar uma procurada em palestra, porque ali tem muita, muita coisa que a gente precisa desbravar. É isso, Ju. E principalmente que passa invisível aos nossos olhos, né? Mas uma coisa muito legal, assim, que você falando sobre as preces no judaísmo sendo cantadas, né? Os cânticos. Então, eu lembro da minha época de iniciante na doutrina, e eu fui ser dirigente de mocidade, não sei se eu já contei esse caso. Eu fui na internet, nos fóruns de casa de espiritismo, de assuntos relacionados às casas espíritas, então eram fóruns frequentados por espíritas. E eu falei lá, gente, eu estou procurando músicas com temática espírita para trazer para os jovens, para eles, porque todos os jovens adoram tocar violão, adoram cantar, né? Então eu estava querendo algo para motivar eles a cantar coisas de temática espírita, né? Foi relacionado ao espiritismo, falando sobre espiritismo, e eu recebi uma resposta de vários comentários, né? Uma delas me chamou a atenção, falou assim: por que você quer levar música para a casa espírita? Está achando que vai, tipo assim, está querendo tornar a casa espírita um comentário preconceituoso, mas está querendo tornar a casa espírita uma igreja evangélica, um centro de umbanda? Não, isso aqui foi o que eu ouvi, tá? Eu não concordo em nada com isso. Então, assim, o pouco entendimento que muitos espíritas têm do que é o plano espiritual. A gente lembra, né, lá em Nosso Lar, que tem toda a questão da música, toda a questão. E quando você lê, nós estamos estudando, no outro estudo aqui da Casa Espírita, nós estamos estudando o livro Missionários da Luz. Um dos mentores, um dos benfeitores espirituais, quando em uma reunião numa casa espírita, os seus participantes estavam baixando a sintonia vibratória com seus pensamentos e julgamentos, ele materializa uma boca, né? E fala: comecem a cantar. Comecem a cantar. Então, puxa toda toda aquela negatividade que estava se tornando num canto, para que todo mundo eleve o padrão vibratório e tire aquilo da mente, de sintonia. Então, assim, a importância disso, da música na casa espírita. Esse é um comentário que eu fiz, né, que me marcou muito. É claro que eu não deixei de levar música para os jovens, né, porque os jovens adoram música, e toda vez e depois eu encontrei várias músicas com temática espírita, e eles adoravam cantar, porque elas são divertidas, eram feitas por jovens, em encontros de jovens. Então, assim, essa questão da música que a Rita colocou aqui, eu acho muito interessante, né, que é essa questão do hino e do motivo, né, das diretrizes ser o Sermão da Montanha.
agora fechando o comentário, né? Deixa isso para trás, continuando aqui no livro, é justamente no final, né, quando o Emmanuel relata aqui que ele estava incapaz de resistir por mais tempo ao suplício, aquilo que ele estava sofrendo. O discípulo do Evangelho sentia-se desfalecer. Ele já estava quase desencarnando, né? Então, acontece aquela cena onde Abigail olha para ele também, todo ensanguentado, como o próprio Emmanuel já tinha comentado aqui quando Gesiel chegou, ele estava um pouco desfigurado, aquele tempo na cadeia, né, realmente deixou muito abatido, mas a irmã conseguia reconhecê-lo, devido ao amor, devido àquela sintonia que os dois tinham. Então, assim, é onde ela fala, né, Saulo, Saulo, é meu irmão. E aí ele fala, que dizes? Não pode ser, você está louca, você enlouquece. Não, não, é ele, é ele. E aí ela fala, né? É Gesiel, querido, concede-me um minuto. Deixa-me falar ao moribundo apenas um minuto. Ela queria simplesmente conversar com ele, e é claro que isso, o Saulo falou, não, isso é impossível, não é o irmão dela. Né? Então, mas ele cede, né? E aí ele fala para um dos guardas lá, manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes. E aí esse guarda respondeu, né? Senhor, o condenado ainda não está morto. Isso é importante por quê? Porque a condenação era a morte. Então ele teria que sair dali morto, apedrejado. Mas aí o Saulo, ele precisou, se vocês perceberem, ele precisou utilizar desse recurso. Ele fala assim, olha, não importa, vai assim mesmo, pois arrancar-lhe-ei a confissão do arrependimento na hora extrema. Isso assim, é uma desculpa, porque o Saulo queria ele desencarnado. Né? Seria a vitória, né, do seu orgulho sobre Estevão. Mas naquele momento ele precisava tirar aquela prova de se realmente aquele homem, o Estevão, era o irmão de Abigail, né? Era o Gesiel. E aí ele foi levado, né, para esse lugar recolhido na sinagoga. E aí quando Abigail aproximou-se do irmão ensanguentado, com infinita ternura, e como se tivesse chamado, se sentisse chamado à vida por uma força poderosa e invencível, ambos notaram que a vítima movia a cabeça sangrenta. Então, assim, o Estevão, ele já estava, como o Emmanuel narrou aqui, ele já estava quase desencarnando, mas naquele momento era importante isso, porque Saulo não iria acreditar que aquele era Estevão, que aquele era o Gesiel. Né? Então, por isso que Emmanuel, eu acredito que ele colocou, e toda a espiritualidade amparou isso. Né? Então, quando vocês tiverem oportunidade de estudar no Espiritismo essa questão das energias, dos fluidos, do fluido vital, né? Daquilo que há necessidade de manter a vida, né? Então, a caminhada de vocês no estudo é longa, tá, minha gente? Então, quando Emmanuel marca isso, na minha concepção, ele está marcando, dizendo assim, olha, toda a equipe espiritual que estava amparando aquele momento utilizou-se de todos os seus recursos para manter Gesiel aqui nesse plano, no plano terrestre ainda, porque a conversa que ele iria ter com esses dois personagens era de fundamental importância. Para Abigail, uma importância ímpar, né? A gente vai comentar sobre isso. E é claro, um ensinamento muito importante para o Saulo. E aí é onde o moribundo, né, Estevão, ele fala Abigail. Aqui é um pensamento de Saulo, tá? A narração do Emmanuel fala assim, aquela voz era quase um sopro, mas o olhar estava calmo e límpido. Ouvindo-lhe a expressão vacilante e arrastada, o jovem tarcense recuou tomado de espanto. Que significava tudo aquilo?
não poderia duvidar. Então aquilo, naquele momento, ele ter falado Abigail, ele conheceu aquela moça. Ele conheceu a noiva dele. Né? Então, assim, é induvidável. Ele era o irmão da Abigail. Ele é Gesiel. Então, assim, por mais que Saulo tentasse, se acontecesse do Estevão não falar nada, dele ter desencarnado, né? Ele ia falar, não, Abigail, você tá louca, né? Poderia ter usado a desculpa, né? Tipo, você não pode ver cenas fortes, que você vai lembrar do seu pai e do seu irmão, e aquele homem não era Estevão, era uma pessoa, não era o Gesiel, era Estevão, era uma pessoa muito parecida, e talvez morresse por ali, mas não. Né? Como eu disse, eu acredito que no amparo espiritual ali, eles trouxeram ou mantiveram o Estevão ali porque ele precisava. E continuando, né? Aqui umas perguntas que Saulo faz, eu acredito que ele faz no seu íntimo, né? E aí já vai corroborar aquela conversa que a Rita e a Camila estavam tendo no início. Como Emmanuel sabe de tanta coisa, né? Como Emmanuel pode descrever tantos detalhes, né? E é claro, tudo corroborado, em nada fora daquilo que a gente tem nos evangelhos, né? Todas as traduções e todas as culturas, né? do cristianismo, e como Emmanuel poderia saber de tantos detalhes. É óbvio, narrado talvez pelo próprio Paulo de Tarso, né? Que muitos estudiosos falam, né, que Paulo de Tarso é o espírito mentor do próprio Emmanuel. Né? Então, é claro que eu não acredito que seja só o Emmanuel que seja mentorado por Paulo. Um espírito dessa envergadura deve ter vários aprendizes, e quiçá um dia nós também possamos ser discípulos de Paulo. Né? E aí o Saulo começa a pensar, né? Começa a ter essa nuvem esse turbilhão na cabeça dele. Que mecanismo do destino engendrara semelhante situação, que havia de amargurar toda a vida, que ele havia de amargurar toda a vida. Então toda aquela situação, ele sabia que marcou a vida dele para sempre. Onde estava Deus que não o inspirava no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Aqui ele duvidando da conduta, né, como um defensor da lei de Deus, um defensor de Moisés, e tendo Deus acima de tudo, ele estava duvidando da questão de Deus ali. Né? Sentiu-se possuído de um pesar sem limites. É aquele sentimento de abandono de Deus. Como se Deus tivesse o abandonado nesse instante. Né? Então, eu fiquei muito tempo pensativo nesse parágrafo, nesse comentário. Né? Porque é estranho, né? A gente vê desde o início, desde que o Emmanuel apresentou Saulo, aquele homem formoso, né? Que era o orgulho da raça. Mas ele é um orgulho da raça dos hebreus, não só pela formosidade do seu corpo físico ou pela capacidade do seu intelecto, mas sim pelo seu amor e dedicação a Deus, às leis de Deus. Então, nesse momento, ele estava meio, cadê Deus? Quem poderia dizer que ele está soltando isso, né? Soltando o destino? Esse destino, o que ele conduziu? Né? Então, eu, assim, né, entrando no personagem, na narrativa, eu fiquei com esse mesmo pensamento. É como se Deus tivesse o abandonado. Pode falar, Rita. Então, Jô, eu acho que essa foi o sentimento de Saulo. Ele se sentiu vitimizado, né? Como muitos de nós temos essa sensação, às vezes, quando nós fazemos as nossas escolhas equivocadas, deixamos o ego, a arrogância, a nossa vaidade escolher os caminhos que não nos conduzem a Deus, e aí a gente, ao invés de assumirmos, né, a nossa parcela de culpa pela situação que plantamos, por isso estamos colhendo,
nós terceirizamos a culpa para o desamparo de Deus. E era isso que Saulo, como um futuro sacerdote, né, que tinha, na teoria, uma conexão, né, com Deus maior, era a pessoa que estava apta aos olhos do judaísmo da época a ser o intermediário entre Deus e os seres humanos, mortais. Como é que Deus deixou que ele fizesse as escolhas erradas, né? Então, Saulo ele estava tão tomado pela arrogância que ele achava que Deus tinha se equivocado, o abandonado, e nem passou pela cabeça dele, né? Que ele que tinha feito as escolhas erradas, por estar com essa vibração, esse campo mental tão ligado às coisas materiais, às coisas da terra. Óbvio que ele não escutava as vozes de Deus através das outras pessoas, através de Estevão, através de Gamaliel. Olha o tanto que Deus e o Cristo tentou alertá-lo através de Gamaliel, e ele não escutou. Era isso, Ju. É muito importante isso, Rita, porque o que acontece, assim, esse homem, Saulo, nesse instante, quando você fala do orgulho, né, o orgulho colocou como se ele não pudesse errar, mas Deus errou em traçar o destino. Né? E isso é uma coisa que a gente vem trabalhando nas casas espíritas há muito tempo, né? Sobre essa questão. Só um minutinho, Cássia, já vou deixar você fazer o comentário. Essa questão do orgulho nos impedir de ver, né? No autoconhecimento que a gente começa, assim, eu conheço do autoconhecimento da casa espírita, então eu vou falar desse autoconhecimento. A gente tenta trazer para o pessoal do grupo de autoconhecimento, do estudo do autoconhecimento, essa questão, olhar, né, para dentro, para suas atitudes, entender que o seu orgulho muitas vezes te cega, não deixa perceber que talvez o problema numa relação familiar, de amizade, de afetuosa, amorosa, é o orgulho que não te deixa ver que você está tomando atitudes erradas, que você está tomando atitudes que estão te levando a caminhos, como Saulo, né, a gente comentou, a caminhos tortuosos, a caminhos que não vão fazer bem para o teu aprendizado e para o teu coração. A Cássia, pode falar, sinta-se à vontade. Só libera o microfone porque... Ô, Isso. Ju, é assim, tem vários livros que eu já li. Tem vários livros que eu já li que falam, que narra trechos de quando Jesus esteve, né, entre nós na Terra. E eles acessam essas informações através de, assim, para que a gente possa compreender, como se fossem filmes que eles assistem, como se passou realmente na época. Eles acessam e veem as cenas reais que aconteceram na época. Talvez, não estou aqui dizendo né, que Emmanuel não seja, que Paulo não seja mentor de Emmanuel, que Emmanuel e Paulo não tenham essa conexão toda, que eu acredito mesmo que tenha, mas assim, eu já li vários livros que relatam essa situação, deles adquirirem essas informações através de uma tecnologia muito avançada que existe no plano espiritual, onde eles acessam e veem as cenas reais da época. Era isso que eu queria falar. Obrigada, Cássia. Tem várias maneiras, né? Diz Humberto de Campos, o irmão X, né? Aqui na Terra ele era jornalista, e quando foi no plano espiritual, ele foi exercer a profissão dele. Ele foi entrevistar os apóstolos, ele foi entrevistar Joana de Cusa, foi entrevistar Maria. Então, assim, teve esse merecimento e trouxe para a gente, em toda a obra, Humberto de Campos e Irmão X, muitas informações sobre os apóstolos, as vivências dos apóstolos, que ele, Humberto de Campos, foi lá e
como jornalista, anotou, fez as anotações dele e ouviu a história diretamente dos próprios agentes, né, os próprios personagens daquela história que aconteceu lá no passado. Continuando aqui, obrigada, Cássia. Continuando aqui, né, o Emmanuel fala assim, ó, o orgulho de homem não lhe desposar a irmã do suposto inimigo, confessado e julgado reles criminoso. Aturdido, deixou-se ali ficar, como se força incoercível o chumbasse ao solo, transformando-o em objeto de insuportáveis ironias. Esse comentário de Emmanuel, né, aqui a gente vai dividir essa questão do orgulho dele, que a gente já comentou desde o início, falou, olha, o orgulho que Saulo estava apresentando era algo que Abigail estava contornando com o seu amor, sua fraternidade. Mas nesse momento ali, ele colocou, o orgulho de homem não lhe permitiria desposar a irmã do suposto inimigo. Então, aquilo seria irredutível para ele. Então, essa questão desse orgulho era irredutível. Não existiria argumentos, tanto que a gente vai ver a Abigail conversando com ele, não existiriam argumentos para que ele mudasse essa decisão. Ele não iria mais se casar com Abigail. Mas vocês percebem que ele coloca que ele estava tão fora de si, tão aturdido, né, como o Emmanuel coloca aqui, que ele ficou ali, presente, vendo aquela cena, ouvindo a conversa entre Abigail e o Estevão. Ele não conseguia sair. É óbvio, ele precisava ouvir aquilo. Né? A gente vai entender por que ele precisava ouvir tudo isso, ouvir essa conversa, durante todo o livro. Né? Para vocês que já leram, não preciso nem falar, mas para o pessoal que está acompanhando a gente, capítulo a capítulo, estudo a estudo, né, isso vai ser muito importante, como outras coisas, outros acontecimentos que a gente já narrou, que são importantes aqui no passado, lá na frente a gente vai voltar e falar, olha, lembra quando a gente falou sobre isso? Então, aí, deixa eu só passar aqui, Abigail não estava entendendo muito bem, né? Então, assim, ela pergunta, né, para ele assim, deixa eu voltar aqui para fazer as perguntas certas, senão eu vou errar. Ela falou, Gesiel, né, isso Abigail falando com o irmão. Como te vejo eu? Parece que o suplício te durou desde o dia em que nos separamos. E ela soluçava. E aí ele fala que está bem, fazendo o possível por mover a destra quebrantada, deixando perceber o desejo de acariciar os cabelos, como nos dias da meninice e primeira juventude. Ele queria fazer um carinho nela, e aí ele fala, não chores, estou com o Cristo. Aqui é uma coisa importante, né? Por isso que eu falei que toda a espiritualidade amparou Estevão. Nesse instante, né, Abigail estava ouvindo um chamamento, né, que a Rita vai falar, e ela até me mandou hoje um podcast sobre... Podcast não, 7 minutos com Emmanuel, que vai falar sobre isso, um chamamento do Cristo. Né? Então, esse chamamento que ela vai comentar, né, mais para frente, provavelmente na próxima semana, porque hoje eu estou usando quase todo o tempo que me foi dado, ela vai falar sobre isso, sobre esse chamamento. Então, esse é um momento importante. E aí ela comenta assim, ó, quem é o Cristo? Por que te chamam, né, te chamam de Estevão? Como te modificaram assim? Aí ele fala, né, que Jesus é o nosso Salvador. Agora chamam-me Estevão, porque um romano generoso me libertou, mas pediu absoluto segredo, né, e aí ele fala para a irmã, perdoa-me, foi por gratidão que obedeci o conselho. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens. Então ele sempre ensinando, né? Essa frase, ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens, isso é uma coisa que leva a gente a pensar, né? Aquela coisa assim, que a gente está aqui na Terra, parece que a gente está numa briga, né? Cada um querendo se sobressair de cada um, aquela luta pela sobrevivência, enfim, né? Existem várias maneiras e comportamentos na sociedade. Mas
essa compreensão do Estevão, ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens, é uma coisa que extrapola tanto o comum, né? Porque se a gente for pensar, né, todos nós sabemos, estamos cansados de ouvir isso, somos todos irmãos. Mas a gente já parou para pensar que nós estamos sempre aprendendo uns com os outros? Uns estão aqui nos ensinando, né, com o seu comportamento, talvez estão um pouquinho na escala espírita lá, como a Tatiane gosta de comentar, estão um pouquinho mais acima, né, um pouquinho mais próximo ao espírito puro, e outros não. Só que esse cesto, com todos estes espíritos aqui encarnados, o que está fazendo? Um está ajudando o outro. Um está cumprindo o seu papel como co-criador em escala menor, junto ao Pai. Então a gente está se ajudando o tempo todo. Né? Então, quando ele fala que ele tem essa gratidão por esse romano, ele não é simplesmente só com esse romano, mas ele tem uma compreensão de que ele tem que ter gratidão a todos os homens que passaram por sua vida e o auxiliaram, o ajudaram em qualquer coisa, mesmo que seja uma coisa muito pequena. É claro que essa questão aqui, né, não foi pequena, né? Ele devolveu a vida a Estevão. Estevão poderia ter sido jogado ao mar e, consequentemente, teria desencarnado. Né? É claro que isso ele teve essa questão na vida dele. Então, esse agradecimento aos homens, né, eu interpreto assim que Estevão já tinha uma compreensão muito além da compreensão comum. Né? Eu vi que Casa Espírita levantou a mão. Não sei se é a Rita ou se é a Cássia. Não, ela saiu, acho que caiu a conexão dela. Saiu. Eu li rápido, eu achei que ela tinha levantado a mão. Gente. Então vamos continuar aqui, né? Se ninguém quiser comentar nada. E aí ele fala para a irmã, né? Ele fala assim, ó, sei que vou morrer, mas a alma é imortal. Sinto deixar-te, quando mal torno a ver-te, mas hei de ajudar-te do lugar em que estiver. Então ele já está, né, com certeza já tinha absorvido, bebido quase na fonte de todo esse conhecimento junto a Simão, né? E ele já tinha essa noção da imortalidade da alma, do espírito, e que ele ficaria junto com uma equipe de benfeitores e, se possível, né, faria todo o possível para ajudar a irmã do lugar que ele estivesse. E aí ela fala para ele, ouve, Gesiel, que te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal, não será antes um senhor cruel? Isso me lembra muito uma passagem, até a Rita fez uma palestra há pouco tempo, da Joana de Cusa, quando ela estava nesse mesmo momento, um momento de testemunho, né, perguntam a ela, né, esse Cristo só te ensinou a sofrer? E aí ela responde, né, este Cristo me ensinou a vos amar. Isso para o verdugo dela, aquele que estava levando ela ao martírio, né? Então, essa pergunta de Abigail, né, por mais que ela fosse bondosa, por mais que ela tivesse toda esse carinho no coração, ela não estava entendendo a situação. Percebe que ela não tinha noção do que era o cristianismo, ela não sabia o que era o Cristo, não conhecia Jesus, ela só conhecia o ensinamento, né, a primeira revelação, ela não conhecia, tinha ouvido falar muito vagamente, talvez através de Saulo, né, sobre o Cristo, então ela não entendia. E a pergunta dela é muito justa, né? Quem é este? Porque depois ele vai explicar um pouquinho, né, do pensamento de Abigail, e eu vou comentar depois um pouquinho sobre isso também, mas quem era esse que te levou ao martírio, que te levou, na visão dela, né, como Saulo levou essas informações, levou que o Estevão estava totalmente fora dos ensinamentos de Deus, da lei de Deus, de todo o amor e amparo que ele tinha, que ele conhecia das Escrituras, ensinadas por seus pais, por sua mãe em especial.
Pode falar, Rita. E eu fiquei pensando aqui também, né, ainda lá da questão do Sermão da Montanha. Por que que para Estevão ele foi recebido com o cântico do Sermão da Montanha? Eu imagino que porque ele deve ter alcançado, né, todas as bem-aventuranças, deve ter alcançado todas as virtudes necessárias para ser acolhido pelo próprio Cristo. E aí eu fiquei agora, a Abigail questionando ele, né? Eu lembrei da última passagem das bem-aventuranças, né? Que Cristo fala, felizes sois, né? Ou bem-aventurados, que é a mesma coisa. Quando vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa, né? Alegrai-vos e regozijai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus, pois foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Então, o porquê de Estevão, naquele momento, ter esse encontro, né? Esse encontro com a verdade, vamos dizer assim, né? O quanto que ele estava seguro de que ele estava amparado e que ele iria continuar a jornada no plano espiritual, até por ser recebido por outros benfeitores, eu imagino eu por alguns profetas, né? O Emmanuel não deixa claro aqui, mas se o Cristo veio, quem dirá, né? Jeremias, esses outros profetas Isaías, que ele tanto ele se identificava, que tanto ele, né, escutava seus ensinamentos. Então, acho que para isso, para Estevão, aquele momento, foi um momento de uma certeza absoluta da continuidade da vida e a certeza de que ele poderia muito auxiliar sua irmã naquele momento. Isso mesmo, Rita. E como você disse, né, assim, esse testemunho do Estevão ali, ele estava sereno quanto a isso, mesmo antes de encontrar a irmã, né? E quando a irmã o questiona, e aí é uma das partes importantes dele ainda ter continuado ali, é o momento dele trazer o Cristo, né, apresentar o Cristo, ou, né, como você vai falar da próxima vez, chamar Abigail ao Cristo, o chamamento do Cristo. E aí ele fala assim, ó, para ela: não pense dessa maneira. Jesus é justo e misericordioso. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Aqui eu vou fazer uma pausa e depois eu continuo. Gente, o pessoal, né, eu vou dizer assim, quando eu comecei na casa espírita, né, ouvi dizer, né, que Jesus era o governador planetário, né, uma informação verdadeira e muito importante, mas ouvi dizer que ele iria ser substituído por um outro governador. Né? Nem vou falar o nome aqui porque eu acho que não interessa. Olha a informação que Estevão está nos trazendo. Né? Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, quando Cristo recebeu todos aqueles espíritos que estavam vindo de Capela, né, que a gente pode encontrar lá no Caminho da Luz, Cristo recebeu cada um dos espíritos, né, que vieram. Então ele prometeu, e Estevão está relembrando aqui, estar com a gente. Então, assim, o Cristo não vai nos abandonar, né? Não tenhamos essa falsa impressão. Eu não sei de onde é essa informação que eu ouvi, eu não posso garantir que ela é verdadeira, porque eu ouvi, né, de palestrantes e alguns comentários, mas Gesiel está colocando aqui para a gente, nosso mestre, ele vai estar com a humanidade até a humanidade conseguir, né, a humanidade terrestre, nós aqui na Terra, conseguir bater asinha e ser anjinho, espírito puro. Né? Então, junto a Jesus, né, junto a todos os outros espíritos dessa grandeza, auxiliando irmãos que estão em momentos diferentes dos nossos. Né? Na escala espírita, lá no momento mais anterior aos nossos. Então, isso é muito importante. Mais tarde, compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos. E aí ela abraçou o Gesiel e tem uma pergunta que Gesiel faz para ela, né, que é aqui.
com quem te deixareis? E ela apresenta Saulo. Este é o meu noivo. E aí o Estevão fala para ela assim, né? Para ele, desculpa, fala para Saulo. Olha, olha, gente, imagina, o Estevão em nenhum momento teve uma atitude rancorosa, dolorosa. Mesmo lá na Igreja do Caminho, ele tratou o Saulo sempre da mesma maneira. E aqui não foi diferente. Ele fala assim, ó, Cristo os abençoe. Falou para os dois, né? Não tenho no teu noivo um inimigo, tenho um irmão. Saulo deve ser bom e generoso, defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel. Parece que Estevão estava profetizando, né, gente? Quando ele falou isso para a irmã, parece que ele sabia que o Cristo não iria deixar que Saulo continuasse fugindo do caminho, continuasse pegando um caminho muito tortuoso, né? Então, quando ele fala para ela, né, que quando ele conhecer a Jesus, quando Saulo conhecer a Jesus, então algo me diz que lá no íntimo do Estevão, ele sabia que Jesus tinha preparado, vamos dizer assim, essa galera. Ele sabia que Saulo amaria o mestre, ou amara o mestre, né? Porque com a encarnação nós temos o véu do esquecimento, mas os sentimentos, né, eles ainda estão dentro de nós, a nossa moral, toda a nossa conduta. Então, eu acredito que Estevão sentia que Saulo tinha esse amor. Ele só não compreendia, né? E quando ele conhecesse realmente a Jesus, ele ia se dedicar, né, com todo esse fervor, com toda essa paixão que Paulo era apaixonado, né? Então, essa paixão que ele defendeu Moisés, defendeu a lei, né, a lei antiga, a Torá, ele iria ter essa mesma paixão e essa mesma vigorosidade para o evangelho, né? Não vou falar nem de defender, porque depois Saulo vai dar uma lição incrível, já como Paulo, sobre defender a lei de Deus. E aí, ouvindo-lhe as últimas frases, o doutor de Tarso fizera-se lívido, ele ficou pálido ali. Queria ser odiado, né? Ele queria ser tivesse maldição, né? Um olhar de maldição no Estevão. A compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele, Saulo, jamais conhecera no fastígio das posições mundanas, impressionava fundamente. Então, assim, é óbvio que a gente vai comentar muito sobre isso, né? E a gente já comentou. Saulo, ele percebia naqueles que realmente conheciam a Jesus, eu vou usar esse conheciam entre aspas, né? Que se dedicaram a Jesus, que entenderam o Mestre e o amaram profundamente, uma paz que ele jamais encontrou. Lembre-se que isso aqui aconteceu lá numa época em que era comum as pessoas esbravejarem, as pessoas relutarem, as pessoas maldizerem, as pessoas odiarem, né? Então, nesse instante, isso é uma coisa que chamava muita atenção de Saulo. E aí trabalhava, porém, intimamente, para não se comover com a cena dolorosa. Então aqui você percebe aquela briga do orgulho dentro dele, né, que muitas vezes nós temos dentro de nós, né? Quando a gente participa de grupos de autoconhecimento, nos relatos de algumas pessoas que estão junto com a gente, nós percebemos que essas pessoas, elas lutam com o orgulho, porque o orgulho não quer deixar ela ver algumas cenas que vai, vamos dizer assim, amolecer o seu coração e trazer um ensinamento, trazer uma mudança para ela. E aqui ele trabalhava, então isso quer dizer que o orgulho dele estava ativo ali, querendo, brigando com aqueles sentimentos que brotavam dentro dele. Não se dobraria por uma questão de sentimentalismo. Abominaria aquele Cristo que parecia requisitá-lo em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada. Gente, vocês perceberam que nesse capítulo, o tempo todo,
Jesus chamando Saulo, né? Jesus convocando. Na hora derradeira aqui, Jesus mais uma vez vem a chamar Saulo. E mesmo que ele não entendesse essas coisas e tivesse aquele culpando a Deus, né? Falando, Deus, você me abandonou aqui? Né? E ele vê que, e ele fala assim, não só Deus me abandonou com essas coisas do destino, como Cristo veio e ficou entre ele e a esposa. E a futura esposa, e a noiva, né? Então, assim, era óbvio que ele iria maldizer o Cristo nesse pensamento. E com os acontecimentos futuros, gente, no próximo capítulo a Rita vai falar, mas com os acontecimentos futuros, né, que vai ser narrados aqui no livro, vão ser narrados aqui no livro, vocês vão perceber que parece que o ódio, né, aliado ao orgulho, cresce muito. E aí é onde vai culminar no finalzinho dessa primeira parte do livro. Mas não vou dar um spoiler agora. E aí ele falava assim, detestava aquele rapaz apaixonado pelo ideal exótico de um carpinteiro e tinha culminado nos propósitos de vingança. Se desposasse Abigail, se casasse com ela, jamais seriam felizes. Ele seria verdugo e ela a vítima. Além disso, sua família, aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união depois de conhecidas as circunstâncias. Então, assim, esse orgulho estava amparado já em um monte de alicerces. Né? Ele estava falando, não, eu não posso, por mais que eu ame Abigail, eu não posso porque eu vou ser verdugo e ela vítima. Qualquer coisa que aconteça não vai ser legal. As tradições familiares e tradições culturais não permitem que eu faça isso. Por quê? Porque eu casei com a irmã do meu maior inimigo na vida. Então, tudo isso ele estava se amparando. Por quê? Porque o amor é algo muito maior do que isso. Né? Muito, 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 muito maior do que isso. E esse amor que ele tinha por Abigail era tão grande que o orgulho dele, naquele instante, precisava de bases. Porque senão ele iria ceder. Né? Então, principalmente com o que vai vir depois. Tá? E aí, é claro, o Saulo levou as mãos ao peito, dominado por um angustioso desalento. Então você percebe que essa briga nos sentimentos dele era uma coisa física já, estava afetando muito a parte dele, né? Então estava deixando ele com os sentimentos, com a mente e com o corpo já muito atingido por toda essa guerra dentro dele, né? Do orgulho com todo esse amor que ele tinha por Abigail. E no final, né, Abigail fala assim, Gesiel, não te vás, fica conosco, nunca mais nos separaremos. E aí Gesiel fala uma coisa incrível. A morte jamais separa os que se amam. É linda essa parte. Né? Então, vocês vão perceber isso, né? Que essa frase do Gesiel mostrando para ela que não existe o fim, que não existe o findar da existência, que a morte não é uma separação, por mais que muitos de nós, que já, no meu caso, já está no Espiritismo há 15 anos e ainda tem aquela questão com a morte. Né? Por mais que eu leia, por mais que eu tente entender, por mais que eu veja a espiritualidade, por mais que eu receba provas semanais, né, que toda semana a gente tem reunião das câmaras mediúnicas, por mais que eu receba provas semanais que a morte não separa aqueles que se amam, para a gente ainda é difícil. Imagina para espíritos naquela época. Mas Abigail foi diferente. Né? É claro que isso a gente vai ver no próximo capítulo. A jovem escutava-lhe as derradeiras palavras. Aqui tem uma coisa que ele fala, né, que ele fala assim, como no Salmo de Davi, né, podemos dizer que o amor e a misericórdia seguiram todos os dias, né, de nossa vida. Esse salmo é maravilhoso, é aquele que começa, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, deitar-me faz por verdes pastos.
É lindo o salmo, né? Eu acho que eu acho não, né? Quando eu era catequista e catequizando, era o salmo que eu mais gostava, né? Na Igreja Católica. No Espiritismo a gente não tem muito essa questão de estudar e decorar e falar e cantar os salmos, né? Na Igreja Católica, que foi a minha raiz, nós tínhamos que saber os salmos, né? Então a nossa professora de catequese, nossa catequista, ela fazia com que a gente decorasse. Era provinha no final do semestre saber um salmo que ela escolhesse. E eu tive a sorte de ter que escolher, de ter que decorar o salmo de Davi. É o salmo 3, né? Aqui tá, eu falei 27, mas não é o salmo 23. Salmo 23 de Davi, né? Que ele pontua aqui. E a jovem escutava ali as derradeiras palavras, comovidíssima. Enxugava-lhe o suor sanguinolento no rosto, que se iluminava de uma serenidade superior. E aí ele pede para Abigail fazer uma prece. Essa prece de Abigail já vai aparecer aqui, mas antes da prece eu queria comentar algumas coisas. A prece de Abigail é lindíssima. Eu não sei como vocês leram ela. Eu tive que ler, né, todas as vezes que eu... Na primeira vez que eu li, não, mas na segunda e na terceira vez, agora preparando, eu li em voz alta. Não tem como não se emocionar, né? Eu acho que é emocionante, muito emocionante a prece dela, as palavras que ela fala e a confiança que ela tem no Pai, né, em Deus. E aí ela recordou os últimos momentos de suplício do genitor, do pai dela, no dia inesquecível da separação nos calabouços de Corinto. De relance, compreendeu que ali outras forças se encontravam em jogo. Não mais ensine minúcios e os secazes cruéis, mas o próprio noivo transformado em verdugo por um terrível engano. Então, embora rígido e inquebrável na aparência, Saulo de Tarso observou mais nitidamente o quadro que nunca mais lhe sairia da imaginação. Esse quadro, gente, isso que está acontecendo aqui, né, prestem bastante atenção, guardem bastante. É claro que é bem emocionante, impressionante. Mas todas as condutas de Saulo e depois ele como Paulo, ele está levando em consideração isso que ele acabara de ver aqui. Guardando o moribundo no regaço fraterno, a jovem elevou o olhar para o alto, mostrando as lágrimas que lhe caíam pungentes. Não cantava, mas a oração lhe saía dos lábios como a súplica natural de um espírito a um pai amoroso que estivesse invisível. Gente, o que ele está vendo aqui? Abigail tinha uma fé, uma confiança no pai que talvez ele não compreendesse. Como a gente falou, ele amava o pai, ele amava as leis, ele seguia toda aquela tradição, toda aquela cultura iniciada por Moisés com rigor assim metódico. Mas esse amor que Abigail tinha para com Deus, ele jamais tinha visto e sentido. Nesse momento, ela fazendo essa oração, aquilo deveria estar envolvendo todo aquele ambiente para o desencarne do irmão, né? Então, todo aquele amor de Abigail envolvia aquele ambiente. E é óbvio que Saulo, como uma figura importantíssima, estava envolvido ali. Ele estava mergulhado ali. E aí a irmã faz aquela, Abigail, né? Faz aquela prece inesquecível, né? Então, assim, para vocês que estão assistindo agora, né? E para quem está ouvindo depois esse áudio, essa gravação, recomendo ir lá no livro e ler essa prece em voz alta, porque ela é inesquecível. E aí, depois de terminada a prece, eu não vou ler aqui, porque senão eu vou entrar em prantos e não é esse o motivo, tá? Então vocês que vão lá, vão chorar no quarto de vocês, tá? Então, Abigail, continuando nossa narrativa, nosso estudo, né? O Saulo vira, né, no momento em que Estevão desencarna, ele vira e fala para Abigail, Abigail, tudo está consumado e tudo terminou.
também entre nós. O pensamento dela, traduzido por Emmanuel, fala assim, ó, pobre criatura voltou-se com assombro. Então não lhe bastavam os golpes recebidos? Seria possível que o noivo amado não tivesse uma palavra de conciliação generosa naquela hora difícil de sua vida? Receberia a humilhação mais fria com a morte de Gesiel e ainda por cima o abandono? Lembrem-se que Abigail era aquele poço, aquela fonte em que Saulo bebia da tranquilidade, bebia da serenidade, frente a tudo que ele passava em Jerusalém, na sinagoga, no templo. E ele não conseguiu retribuir nem um pouco disso para Abigail. É claro que aqui eu não estou fazendo julgamento, é claro que ele tinha um amor por Abigail que eu vou falar assim, é uma força estrondosa, mas o orgulho dele, né, e tudo aquilo que ele tinha aprendido como cultura, em ensinamentos, na vivência em sociedade, estava fazendo uma pressão muito grande sobre esse amor, e a casca, né, a máscara, não permitia que esse amor extravasasse, que esse amor viesse ali e colocasse todo esse orgulho de lado e falasse, Abigail, eu vou estar com você, vamos casar, você vai ser a mulher, vou te fazer a mulher mais feliz do mundo, como eles haviam se prometido, conversado, se declarado em capítulos anteriores. Então, isso eu achei muito interessante. E ela questiona Saulo, ela fala assim, tudo terminado entre nós por quê? O sofrimento não deveria escaroçar o amor sincero? Assim, escaroçar, se a gente for pegar no dicionário, eu tive que buscar, né? Seria afugentar, expulsar. Então, o sofrimento não deveria, aqui ela não está fazendo uma pergunta, né? Ela está afirmando, o sofrimento não deveria expulsar o amor. Todo esse orgulho que você está sentindo, né? Que indefinivelmente isso também tem uma questão de sofrimento ali, ele não deveria expulsar o amor sincero, não deveria afugentar, o amor sincero deveria prevalecer. É isso que ela aprendia, que ela aprendeu, é isso que ela compreendia do amor verdadeiro. Mas Saulo foi irredutível. E aí Abigail, né, estava pálida e penosamente surpreendida. Ela fala, Saulo, Saulo, não te envergonhes perante meu coração. Gesiel morreu estimando-te. Seu cadáver nos escuta. Não posso obrigar a desposar-me, mas não transforme nossa afeição em ódio surdo. Sê meu amigo. Ser-te-ei eternamente grata pelos meses de ventura que me deste. Voltarei amanhã para a casa de Ruth, não te envergonharás de mim. A ninguém direi que Estevão era meu irmão, nem mesmo a Zacarias. Não quero que algum amigo nosso te considere um carrasco. Olha o amor dessa mulher que ela tinha por ele. E o entendimento, eu acredito, não é só a questão de ser apaixonada, ela como mulher ser apaixonada pelo homem, esse casal, mas ela tinha essa compreensão de que as pessoas iriam julgá-lo e ela compreendeu que o irmão não o julgou. Né? Que ele, que sofreu toda a perseguição de Saulo, toda a ira de Saulo, ele morreu, né? Vou colocar assim, pelas mãos de Saulo, mas ainda estimava-o. Ele ainda queria bem, como ele coloca, né? Quando Jesus olha para Saulo e ele percebe que ele tem aquela amizade sincera por Saulo. Então ela lembra isso a ele. Né? E observando aquela generosidade humilde, o moço de Tarso teve ímpetos de estreitá-la ao coração, de trazê-la para perto como se fizera como uma criança. Olha a vontade que o Saulo tinha. E o que ele fez? O orgulho foi prevalecer. Quis avançar, apertá-la contra o peito, cobrir-lhe de beijos a fronte bondosa e inocente. Súbito, porém, viam-lhe à mente os seus títulos e atribuições. Então, o que o orgulho fez nesse momento?
olha, está vindo muito sentimento aqui que eu não vou conseguir socorrer. Vem o orgulho e joga títulos e atribuições. Via Jerusalém revoltada, testando-lhe a reputação de amargas ironias. Então, tudo aquilo iria pesar muito contra ele. E ele era um homem verdadeiro, um homem sincero. Ele não conseguiria manter, sabendo de tudo isso, manter isso entre eles, né? O futuro rabino não poderia ser vencido. O doutor da lei, rígida e implacável, devia sufocar o homem para sempre. Então aqui ele estava colocando, o orgulho dele estava colocando o homem, que é o homem que amava Abigail, que a desejava como uma companheira para a vida inteira, ele estava sendo sufocado por esse doutor da lei. Então o doutor da lei falará mais alto nesse instante. Então, e é claro, depois a gente vai entender isso, não vou falar sobre isso agora. E Abigail fala uma coisa, desculpem, Saulo fala algo para Abigail e fala assim, ó, aceito o teu silêncio em razão das lamentáveis ocorrências desse dia. Voltarás amanhã para a casa de Ruth, mas não deve esperar a continuação de minhas visitas, nem mesmo por cortesia injustificável, porque, na sinceridade dos de nossa raça, os que são amigos, os que não são amigos, são inimigos. Olha o que ele fala para Abigail. Abigail está pedindo pelo menos para que ele seja amigo dela. E ele está falando que ela agora é um inimigo. Né? Por ser irmão de Gesiel, por ser irmão de Estevão. E aí a Abigail fala uma coisa que explica, né? Faz uma pergunta que explica tudo e Saulo cai em si. Né? Mas afinal, por que odiastes tanto o meu irmão? Ele foi sempre bondoso. Em Corinto nunca ofendeu ninguém. E aí o motivo que ele era pregador malfadado do carpinteiro de Nazaré. Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. Então aqui, Saulo fala a verdade, mas ele não reflete sobre essa verdade que ele fala. Ele não consegue entender que é um orgulho ferido. Talvez, eu não sei, tá, gente? Eu não conheço a cultura nesses detalhes. Mas talvez essa cultura dele, o meio onde que ele cresceu, colocou como se isso fosse o mais importante, esse orgulho da raça, esses títulos, né? esse homem da lei, esse doutor da lei. Né? Talvez isso fosse o mais importante para ele. Eu não posso afirmar aqui, mas é o que eu vejo. E nessa interpretação, né, Emmanuel coloca uma coisa muito legal aqui, né, sobre Abigail pensando sobre essa questão do Nazareno, de Jesus. Né? Que poder tinha o Nazareno para atrair tantas dedicações e provocar tantos ódios? Até ali não se interessara, ela não tinha interesse pela figura de Jesus, mesmo com os comentários de Saulo, do famoso carpinteiro que morrera na cruz como um malfeitor. Mas o irmão lhe dissera ter encontrado nele o Messias. Aqui é um detalhe, né? A gente sabe que Abigail era judia, né? Então eles ansiavam a vinda do Messias. Esse detalhe é muito importante. E ela fala, né? Emmanuel coloca aqui o pensamento dela. Para seduzir um caráter cristalino como de Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. Então aqui esse comentário leva a Abigail mais próxima do Cristo. Né? Então, nesse momento, começou a borbulhar dentro dela quem é Jesus? Né? A buscar, a reacender. Né? Eu vou colocar reacender porque eu imagino que ela seja um espírito que já conhecia Jesus de longa data. Né? Reacender essa chama dentro dela. E agora, Emmanuel coloca, né? Sentia-se agora atraída por aquele Jesus desconhecido e odiado injustamente. Ele ensinara o irmão a bem querer os próprios verdugos, que lhe não reservaria, pois, ao seu coração sedento de carinho e de paz. As últimas palavras de Gesiel exerciam sobre ela uma influência profunda.
Então, a espiritualidade não aproveita a todo instante para fazer o chamamento, né? Jesus aproveita a todo instante para fazer o chamamento. Gente, aqui, né, as partes finais, é onde ele vai para sai, né, com Abigail, ensanguentada. Eu acho que são partes muito importantes e tem uma conversa de Saulo com Gamaliel, e Gamaliel dizendo que ele está se retirando, né, que está indo para o deserto para refletir sobre sobre o novo evangelho, né, sobre as escrituras do Cristo, as observações deixadas por Mateus, né, que foram entregues a ele por Simão Pedro. Bom, gente, tem bastante coisa ainda que aconteceu, mas eu não quero, já usei toda a aula hoje, né? Então eu queria deixar esse espacinho no final para ver se vocês têm alguma coisa a acrescentar, algo que eu não falei agora do final, que eu acho importante, mas é mais relatos históricos e como vocês leram o livro, então não tem muito o que acrescentar aqui. Ô, Pode falar, Ju, Rita. eu acho importante que o Gamaliel, além de comunicar, né, Saulo, que ele iria se aposentar, e isso Saulo assumiria seu posto, ele também foi pedir o corpo, né, de Estevão, era pedido de, como ele já estava íntimo, vamos dizer assim, de Simão Pedro, e como ele exercia uma influência grande no Sinédrio e no Saulo, ele foi pedir o corpo de Estevão para que ele pudesse pelo menos ser enterrado pela Casa do Caminho, né? Isso foi um pedido que foi atendido, que é uma coisa que não era uma coisa comum. Não sei se foi aqui que eu falei, mas acredito que sim. Naquela época eles não. Por que Jesus foi crucificado, né? Porque também tem toda a história sobre a ausência do corpo de Jesus, porque naquela época eles não enterravam nenhum tipo de profeta, pessoas que tinham seguidores, porque tanto Israel como os romanos, eles não queriam esse tipo de visitação de pessoas que fossem para o túmulo para ficar tendo visitação e aí adoração, tal, gerasse qualquer tipo de manifestação, de adoração. Então, por isso que os falsos profetas, e que foi o caso do Cristo, por isso que Jesus foi crucificado. A ideia era de ele ter, a ideia inicial era dele ter ficado lá, porém também ele tinha amigos, né, poderosos. Esqueci quem foi que pediu o corpo dele para os romanos. Daqui a pouco eu vou Também lembrar. esqueci. Um dos judeus que era bem influente na época, daqui a pouco eu me lembro, pediu o corpo de Jesus e também fez o enterro, tal. E aí depois aconteceu tudo aquilo que a gente... Ah, não, foi no outro grupo, né, que a gente falou. O que será que aconteceu com o corpo do Cristo, né? E aí uma viagem nossa, que a gente adora viajar, e falando sobre André Luiz, sobre a formação da matéria, tal, a gente imagina que a matéria do corpo físico do Cristo era diferente, um pouco diferente da nossa, e que ele tinha essa capacidade de se desfazer mesmo, até para não ter qualquer tipo de perturbação no seu corpo, tal. E depois virar relíquia, né? Que aí fica aquela coisa de, isso aqui é uma parte, ou isso aqui é sagrado, esse local aqui é onde está, como você está falando. Um outro detalhe que, já que você comentou essa questão do corpo, é importante que lá na casa de Ruth, da irmã, na casa de Dalila, da irmã de Saulo, a Abigail adoeceu. Né? Isso é muito importante, tá? A mesma febre que ela tivera quando o pai e o irmão foram... o pai foi executado, né? Desencarnou, e o irmão foi levado, Gesiel foi levado às galeras. O mesmo tipo de febre. E aí foi dessa forma, ela desfaleceu em grave febre. Eu acho que isso é importante porque a gente vai falar sobre isso no próximo capítulo. Né? Então,
Foi José de Arimateia, que era um político influente, que tinha bastante posse, era seguidor do Cristo como Nicodemos, que era um sacerdote, só que ele ajudava Jesus, mas ele não podia se expor. O único momento de exposição dele foi justamente essa, de pedir o corpo de Jesus. Se alguém quiser colocar mais alguma coisa. Como o livro Paulo Estevão dá spoilers nos nomes dos capítulos, né? Olha o nome do próximo capítulo: Abigail Cristã. Óbvio que aconteceu? Abigail começou a seguir o Cristo. Bom, eu já dei spoiler do estudo que a Rita vai conduzir. Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Senão a gente já faz uma prece de encerramento. Se ninguém quiser comentar mais nada, eu peço, se possível, que vocês leiam com bastante atenção esse capítulo, que tem informações preciosas sobre o destino aí do personagem central, né, desse romance trazido por Emmanuel, que é de Saulo. Gil Maria levantou a mão, então vamos deixá-la falar. Pode falar, Gil Maria. Falar para a Juliana que agora finaliza lendo o Salmo. Vocês querem que eu leia o Salmo? Eu leio. Tá aqui na minha tela. Tá aqui também. Eu deixei, tava lendo. Pode falar, Camila. Eu vi que você levantou a mão. Eu levantei a mão. Eu queria comentar só assim, em relação a esse capítulo que a gente comentou e na semana passada, né? Primeiro que em relação às músicas, né, eu também posso dizer que cada vez mais eu tenho ido a fundo em relação a isso e sinto a importância, né, na verdade, de que, até para colocar aqui uma informação, não sei se alguns sabem, que existem hoje terapias através de música mesmo, terapias chamada sound healing, não sei se vocês já ouviram falar, que é utilizado com as vibrações de alguns instrumentos, tem os instrumentos de alguns instrumentos de flauta, instrumentos de corda, e com essas vibrações, até pela tradução, né, que é em inglês, sound healing, a música cura, né, cura, e também na semana passada, a gente teve um trecho, né, que tocou um trecho que Cristo fala que aquela famosa frase, né, nega a ti mesmo, né? E tem uma música assim que eu gosto demais, que se chama Despertar do Cristo, e no meio da música ele tem uma frase que fala, né, nega a ti mesmo e me conhecerás o verdadeiro ser. Eu queria até ter comentado isso na semana passada, mas eu fiquei pensando muito nessa frase, eu fiquei com esse nega a ti mesmo e fiquei a semana toda, porque até quando eu li pela primeira vez esse nega a ti mesmo, eu não compreendia, assim, como assim, negar para compreender. Mas depois eu fui entendendo que a gente vem, né, formando aquelas cascas, de tudo que a gente acha que a gente é, que a gente sabe, mas a partir do momento que a gente nega, né, enfim, a gente consegue sentir e perceber e viver esse verdadeiro ser, né, e compreender essa questão da centelha divina, né, de que todas as informações a gente tem, mas a gente vai se rasgando, vamos dizer assim, nesse negar a si mesmo. É isso. Muito legal, muito legal. E é exatamente isso, Camila. Quando esse negue-se a si mesmo foi naquela passagem que Estevão estava sendo julgado, né, naquele último julgamento dele, aquele momento em que estava proferindo a condenação dele. Bom, gente, então eu vou fazer a leitura do Salmo de Davi,
número 23, como forma de prece, tudo bem? Que daí a gente já encerra nessa vibração, e aí depois vocês, como eu, na minha infância, vão decorar para futuramente vocês saberem também. Tá? Então vamos lá. O Salmo de Davi ele começa assim: O Senhor é meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em verdes pastos. Ele me leva para junto de riachos tranquilos. Renova minhas forças e me guia pelos caminhos da justiça. Assim, ele honra o seu nome. Mesmo quando eu andar pelo escuro vale da morte, em algumas traduções, tá? Em algumas interpretações, ele fala assim: mesmo quando eu andar pelo vale mais escuro, porque nós não devemos temer a morte, né? Não terei medo, pois tu estás ao meu lado. Tua vara e teu cajado me protegem. Preparas o banquete para mim, na presença dos meus inimigos. Unges a minha cabeça com óleo. Meu cálice transborda. Certamente a bondade e o amor me seguirão todos os dias de minha vida, e viverei na casa do Senhor para sempre. Que assim seja. Até semana que vem.